Sejam bem-vindos ao módulo operacional. Meu nome é Douglas Espíndola de Almeida, sou analista de fiscalização e regulação e auditor do Acertar na Arisp. Para iniciar o treinamento, primeiro é importante entender como que funciona, como ler um teste de controle. O manual do Acertar apresenta os testes dessa maneira aqui que está aparecendo na tela, e é isso que vai guiar os auditores na aplicação dos testes em campo. Você pode acessar o manual completo e o detalhamento de toda a metodologia Acertar no guia simplificado que a gente preparou para vocês. O link está aqui na descrição desse vídeo. Então, começando pelo cabeçalho, ele vai apresentar o que vai ser analisado no momento da auditoria, né? O que o auditor está buscando verificar com esse teste. A segunda linha, ela mostra as informações relacionadas ao teste, que nesse exemplo são 9 informações que têm suas notas de confiança impactadas diretamente pelo resultado desse teste especificamente. As linhas a seguir, elas apresentam o objetivo do controle, que se refere ao item que o teste busca avaliar, o processo relacionado, que nesse caso é o operacional, e os riscos associados à não implementação desse teste ou processo definido aqui. Então, em seguida, nós temos a descrição de como que o auditor vai realizar esse teste. Nesse campo aqui está apresentado o passo a passo para avaliação da implementação, dos processos, dos itens que o teste pede. Caso vocês queiram se preparar para a auditoria, basta seguir essa parte, que ela é exatamente a mesma que o auditor aplica em campo no momento da auditoria. Ao lado estão descritos os níveis de implementação ou notas, que podem variar de não implementado, parcialmente implementado e implementado. E ao lado de cada nível tem o detalhamento do que é necessário possuir para que você atinja aquele determinado nível. Então, agora que vocês já entenderam um pouco melhor como que é a estrutura de um teste, a gente vai falar da aplicação deles na prática. O módulo operacional, ele apresenta os mesmos 16 testes para os 3 ciclos de aplicação da metodologia. Se você ainda não está familiarizado o que são esses ciclos e quer entender melhor ou a metodologia Acertar e suas etapas, eu recomendo que vocês assistam o vídeo introdutório do curso, que está disponível aqui no canal da Arisp. Então, passando para o primeiro teste de controle do processo operacional, que é o teste 089. Ele vai falar sobre a existência de processos formalmente instituídos, como POPs, instruções de trabalho. Aqui na Arisb, no canal da Arisb no YouTube, tem uma aula específica sobre essa parte de mapeamento de processos e criação desses documentos de padronização de atividade. Então, recomendo que vocês assistam essa aula para entender melhor o que esse teste pede e como fazer para atendê-lo. É importante ressaltar que, para o teste ser considerado implementado, né, completamente atendido, deverá existir o documento formal, seja POP, seja instrução de trabalho, para essas 4 atividades que estão elencadas aqui na descrição do teste. Então, passando para o próximo teste, que é o CT090, ele vai falar sobre procedimentos de concessão, revisão e revogação de acessos aos sistemas utilizados no setor operacional. Aqui no canal da Arisb tem um vídeo específico para esses testes relacionados à tecnologia da informação. Então, recomendo que vocês acessem esse vídeo, essa aula, para entender melhor o que o teste pede e como fazer para atendê-lo. Da mesma forma, acontece com o CT91, que ele vai falar sobre monitoramento de transações nos sistemas utilizados no setor operacional. Ele busca ver se o prestador possui ali a rotina de monitoramento de logs, de monitoramento das trilhas de auditoria. Então, conforme já mencionado no teste anterior, aqui no canal da Arisb tem um vídeo específico sobre esses testes de tecnologia da informação, segurança de sistemas, então recomendo que vocês assistam essa aula para entender melhor o teste 91 também e saber como que faz para atendê-lo plenamente. Então, passando para o próximo teste, que é o CT092, ele é referente à macromedição dos volumes de água produzidos. O que a gente
vai verificar nele, né? O auditor, no momento lá da aplicação em campo, vai verificar se existe cadastro dos macromedidores instalados no sistema, e esse cadastro ele precisa conter algumas informações chaves, que são localização geográfica, marca e modelo do equipamento, especificações técnicas, data da instalação e data das últimas operações relevantes, que geralmente são manutenções e calibrações. No guia simplificado, disponível aqui na descrição do vídeo, tem um exemplo de uma tabela que pode ser um modelo para elaborar esse cadastro. O auditor vai verificar também se o cadastro está atualizado e qual o índice de macromedição dos volumes produzidos. Então, para realizar o teste, primeiro de tudo, o auditor vai solicitar o cadastro dos macromedidores, né, e vai conferir ali se ele contém as informações necessárias, as informações que o teste pede. A partir desse cadastro, né, se ele existir, o auditor vai selecionar uma amostra de medidores e vai a campo realizar uma conferência em loco das informações do medidor, comparando com o que está descrito no cadastro para verificar se ele está realmente atualizado. Por fim, para calcular o índice de macromedição, existem algumas formas, né, que podem ser aplicadas. A primeira delas pode ser apenas uma relação de todos os pontos de produção de água comparado aos pontos onde os macromedidores estão instalados. Então, se todos os pontos de produção de água tiverem ali o macromedidor instalado, o índice de macromedição já é considerado 100%. Ou então pode ser, por exemplo, solicitar ali a planilha de acompanhamento de volumes, que terá ali o volume total produzido pelo prestador e o volume macromedido dos macromedidores. A partir daí, fazendo a razão de um com o outro, você também chega a esse índice de macromedição. Ou alguma outra forma que o auditor, na hora, consiga fazer esse cálculo baseado nos controles e nos documentos que o prestador possui no seu sistema ou no seu acompanhamento. O CT93 ele se assemelha muito ao CT92, só que nesse caso ele vai tratar da macromedição do volume de água importado. É importante ressaltar que o prestador que não realiza importação de água, o teste não se aplica. E também definir o que é água importada, né? Que é aquela água que é água tratada, adquirida ou recebida de outros agentes fornecedores ou prestadores de serviço. Então, caso esse teste seja aplicável, né, caso o prestador ele realize importação de água, o procedimento da auditoria é igual ao do CT92, sendo inclusive possível replicar os resultados dos atributos 1 e 2 do CT92 aos atributos 1 e 2 aqui do CT93. E o cálculo do índice de macromedição ele vai ser realizado de maneira semelhante, né, da forma como for possível ali do auditor calcular no momento da auditoria, contudo, ele vai ser voltado apenas para os pontos de recebimento de água importada, não vai ser do sistema de uma maneira geral, como o CT92. O CT94 também ele é muito parecido ao CT92, só que ele vai tratar da macromedição do volume de água exportado. Também vale ressaltar que o prestador que não realiza exportação de água, o teste não se aplica, e a água exportada é aquela água tratada que é enviada a outros agentes fornecedores ou prestadores de serviço. A água que é fornecida para a própria população, mesmo que seja através de caminhão-pipa, sem passar pelo sistema, ela não é considerada água exportada. A água exportada seria somente aquela enviada a outros agentes distribuidores ou fornecedores de água. Então, caso o teste seja aplicável, o procedimento da auditoria também é igual ao CT92, e também é possível fazer a replicação do resultado dos atributos 1 e 2 ao teste aqui 94. E o cálculo do índice de macromedição, nesse caso, ele vai ser voltado apenas para os pontos de saída da água exportada. O CT95 ele vai tratar da macromedição dos volumes de esgotos tratados. Nesse teste, o auditor vai verificar, né, se existe o cadastro dos macromedidores, contendo aquelas informações mínimas, as mesmas do cadastro dos macromedidores de água. O guia simplificado também traz
também traz um exemplo, né, de um cadastro possível para esse teste. E após a verificação, né, da existência do cadastro, vai verificar se ele está atualizado e qual que é o índice de macromedição dos volumes de esgoto tratado. Então, para realizar o teste, o auditor vai solicitar o cadastro dos medidores, vai conferir ali se tem as informações necessárias e, a partir desse cadastro, vai selecionar uma amostra de medidores para realizar a conferência em loco das informações, verificando assim se o cadastro está atualizado ou não. O cálculo do índice de macromedição, da mesma forma do CT92, pode ser realizado de diferentes formas, relacionando ali todos os pontos de tratamento de esgoto e verificando se todos eles são macromedidos, fazendo com que o índice seja 100%, ou pegando uma planilha que contém ali o volume total de esgoto tratado e comparando com o volume de esgoto macromedido, fazendo a razão entre os dois, você também chega ao índice de macromedição. Então, ou alguma outra forma que seja possível ali no momento da auditoria do auditor realizar esse cálculo. O CT96 ele se assemelha muito ao CT95, só que nesse caso ele vai falar da macromedição do volume de esgoto importado. Também vale ressaltar que o prestador que não realiza importação de esgoto, o teste não se aplica, é que o esgoto importado quer dizer aquele esgoto bruto que é recebido de terceiros, de outros agentes geradores. Então, caso esse teste seja aplicável, o procedimento da auditoria é exatamente igual ao do CT95, sendo inclusive possível replicar os resultados dos atributos 1 e 2 aqui para o teste 96. E o cálculo do índice de macromedição ele vai ser realizado semelhante ao do CT95, só que, nesse caso, voltado apenas para os pontos de recebimento do esgoto importado. O CT97, assim como o 96, ele é muito parecido com o 95, só que ele vai tratar especificamente dos volumes de esgoto exportados. Ressaltamos novamente que o prestador que não realiza a exportação de esgoto, o teste não se aplica, e que esgoto exportado é aquele esgoto bruto que o prestador envia a outros agentes. Então, caso o teste seja aplicável, né, caso o prestador envie o esgoto bruto para terceiros, o procedimento da auditoria vai ser igual ao do CT95, sendo possível também replicar os resultados dos atributos 1 e 2 do CT95 aqui para o CT97. E o cálculo do índice de macromedição vai ser realizado da mesma forma, né, de maneira semelhante, só que nesse caso voltado apenas para os pontos de saída do esgoto exportado. Então passamos aqui para o CT98, que ele vai verificar a existência de procedimento e realização de calibração periódica dos macromedidores do sistema de abastecimento de água. A existência desse procedimento, né, desse procedimento de calibração, ela já é uma exigência lá do CT89, que vai falar de padronização de atividade, de ter procedimentos padrões, instruções de trabalho. Então, uma vez que você atendeu lá o CT89 para essa atividade específica, o CT aqui 98 ele também já fica atendido no primeiro atributo. Então, aqui no CT98, né, o auditor vai solicitar esse documento que estabelece o procedimento de calibração e verificar para uma amostra de macromedidores selecionado, pode ser a mesma amostra lá utilizada no CT92, se foi realizada as calibrações de acordo com a forma e periodicidade estabelecida no procedimento. Aqui nesse teste é bastante importante ressaltar que existe uma diferença entre a avaliação, né, do macromedidor e a sua calibração de fato. A primeira, que é a avaliação, ela é apenas uma comparação simples entre o medidor que está ali instalado no sistema e um medidor portátil, um medidor padrão ali que o prestador tem disponível. Enquanto que a calibração ela é um método mais aprofundado, mais detalhado, com utilização de parâmetros bem definidos para que você possa, de fato, calibrar a medição daquele instrumento que está ali instalado.
Essa calibração ela pode ser feita em campo, é possível esse procedimento, principalmente para medidores que têm diâmetro acima de 250 milímetros, porque a gente sabe que é complicado você remover e transportar esse equipamento para um laboratório para fazer uma calibração, terceirizada em laboratório, né. Mas, para fazer essa calibração em campo, é necessário que ou seja uma empresa especializada no assunto, ou que o prestador, caso queira fazer por si próprio, ele tenha um procedimento, um método muito bem detalhado, muito bem explicado, como que funciona seus passos, sua sequência de execução, para o auditor conseguir analisar se essa calibração, né, se esse método utilizado, ele realmente, eh, atende o que a gente define como uma calibração do macromedidor. Então, o guia simplificado, que está disponível aqui no link na descrição desse vídeo, ele possui ali um exemplo de um procedimento, eh, de calibração, onde o próprio prestador que realiza essas calibrações em campo, para que vocês possam ter ali uma base de referência, né. Passamos então para o CT 99, que o CT ele é exatamente igual ao CT 98, só que nesse caso vão ser analisados os medidores do sistema de esgotamento sanitário, ao invés do sistema de abastecimento de água. O teste número 100 ele vai tratar do acompanhamento dos volumes do sistema de abastecimento de água. Eh, Nesse teste, o auditor vai verificar como que é realizado o acompanhamento desses volumes macromedidos, se é utilizado uma planilha eletrônica, se é utilizado um sistema integrado, se a alimentação das informações é manual ou é automática, se se esse acompanhamento é feito de forma da mesma forma para todos os pontos de macromedição do sistema. Então, eh, resumindo aqui, o que que o teste pede é que os volumes, macromedidos do sistema sejam acompanhados por um software integrado, e que a alimentação dessas informações seja feita de forma automática, para poder garantir ali uma precisão desses dados, né, evitar erros de preenchimento, de leitura. Então o Acertar ele trata bastante dessa questão de confiança das informações, né, e de minimizar a ocorrência de erros, então a metodologia entende que ter um sistema integrado para realizar o acompanhamento desses volumes e que essa alimentação seja feita de forma automática é uma forma de garantir a segurança e a precisão dessas informações. O teste 111 ele vai ser exatamente igual ao teste 100, só que nesse caso ele vai tratar do acompanhamento dos volumes do sistema de esgotamento sanitário. Então, ele vai exigir exatamente as mesmas coisas, para atender completamente que seja esse acompanhamento seja feito por um software, um sistema integrado com alimentação automática, então ele é exatamente igual, só que agora a gente vai analisar os volumes, o acompanhamento de volumes do sistema de esgotamento sanitário. O teste 102 ele vai falar do acompanhamento de volumes relacionados a atividades especiais. Ou seja, o auditor vai verificar nesse teste se é realizado o acompanhamento de volumes referentes a consumo dos prédios próprios do prestador, volume transportado por caminhão-pipa, consumo pelo corpo de bombeiros, abastecimentos realizados a título social, né, fontes, chafarizes, lavagem de ruas e regas de espaços públicos, espaços verdes, né, fornecimento para obras públicas, e são basicamente essas atividades listadas no teste. 2 pontos importantes para ficar atento nesse teste. O primeiro é que o acompanhamento dos volumes é necessário caso essas atividades que estão aqui listadas sejam realizadas utilizando água tratada do prestador. Caso, existam essas atividades, mas que sejam feitas com água que não é água do prestador ou água bruta, esse acompanhamento ele não é necessário. E o segundo ponto é ficar atento à palavra acompanhamento. Ou seja, não basta apenas ter ali uma forma de se calcular aquele volume. É preciso
de fato, fazer o acompanhamento desse volume de forma periódica para saber qual que quanto que está sendo gasto de água nessas atividades que estão aqui listadas. Outra questão também que é importante salientar é que as atividades cujo controle do volume seja por meio de hidrometração, né, ligações hidrometradas, já é considerado atendido esse acompanhamento, porque esse volume hidrometrado ele entra na informação AG010, que é a informação de volume de água consumido. E o que esse teste busca, através desses acompanhamentos, é ter o cálculo desses volumes gastos para compor a informação AG24, que é o volume de água de serviço. Então, uma vez que, através da hidrometração, esses volumes já são considerados em outra informação ali dos NIS, né? Então, já considera que o acompanhamento vem sendo realizado. No guia simplificado, que está disponível aqui na descrição do vídeo, existem exemplos de controles que podem ser aplicados, implementados para essas atividades aqui que estão elencadas no teste. O CT-103 ele vai seguir a mesma lógica do sistema 102, só que agora vai ser referente a atividades operacionais, que estão aqui descritas no teste como desinfecção/limpeza de redes adutoras, testes de estanqueidade e limpezas de reservatórios. Todos esses volumes consumidos nas atividades descritas nos testes 102 e 103, o acompanhamento desses volumes é importante porque eles vão compor a informação AG024, né, que é volume de água de serviço, e essa informação é utilizada sendo deduzida no cálculo do indicador de perdas realizado pelos NIS. Ou seja, então, um cálculo eficiente, efetivo da informação de volume de água de serviço, ela vai impactar positivamente no seu indicador de perdas que é calculado pelo NIS. Então, por isso que é importante que se tenha um acompanhamento efetivo, né, eficaz dessas atividades aqui listadas, tanto no teste 102 quanto no teste 103. Chegando aqui ao fim, o último teste do módulo operacional, que é o CT-104, ele vai falar sobre procedimento para cálculo ou estimativa e acompanhamento do volume de água recuperado. O que seria esse volume, né? Ele vai se referir ao volume de água que é cobrado após a identificação de uma ligação clandestina ou de uma fraude. Ou seja, quando o prestador identificar ali uma ligação clandestina, ele pode calcular esse volume que deixou de ser medido e cobrado e fazer a cobrança daquele usuário que cometeu a infração. Então, esse volume que, devido à fraude, ele acaba sendo perdido, né? Ele não é medido, então ele acaba sendo perdido. Uma vez que você consegue calcular ou estimar esse volume para realizar uma cobrança posterior, considera-se que esse volume foi recuperado. Daí o nome, né, daí esse nome um pouco diferente, né, de volume de água recuperado. E como é que o prestador vai fazer isso, né? E como é que vai atender ao teste? Ele precisa possuir um procedimento de cálculo estabelecido formalmente, né, em normativo interno ou regulamento da prestação de serviços. Então, o auditor vai verificar se existe essa forma de cálculo e se o prestador se ele realiza o acompanhamento desses volumes, né? Não basta apenas você calcular e cobrar do usuário, você precisa ali periodicamente saber o quanto de volume, quanto que foi esse volume recuperado, porque essa informação, né, esse volume ele também entra na conta do AG024, que é o volume de água de serviço, e também você ter um cálculo dele mais preciso e aproximado da realidade, você consegue impactar positivamente no seu indicador de perdas que é calculado no SNIS. Então, chegamos ao fim dos testes do módulo operacional. Espero que tenham conseguido entender mais sobre a aplicação e execução desses testes de controle, né? Caso tenha ficado alguma dúvida, pode enviar para a gente através do formulário disponibilizado aqui na descrição do vídeo. E participe da aula ao vivo, que vai ocorrer no dia 10 de março, que é lá que nós iremos sanar todas as dúvidas que forem apresentadas sobre os testes, sobre os diversos setores aqui que a gente está trabalhando.
Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.